35ª exposição. Porém, vou dar uma pausa esse mês, em Marcos, porque nós estamos no mês da Reforma Protestante, desde 1517. E eu trabalharei nesses domingos alguns pontos que eu acho relevante para a igreja relembrarmos. Então, eu gostaria que você abrisse em Lamentações 3, versículo 21. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Pode baixar mais. Diz assim, o autor Jeremias, Lamentações de Jeremias: quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. Somente esse versículo e vamos orar. Eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua graça, por tua misericórdia, e ao culto público de hoje, eu peço ao Senhor que nos traz a lembrança, Deus, aquilo que possa nos trazer esperança. Acredito, Deus, que a história, ela é uma escola para nós. Ensina-nos no culto de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar, tomar o seu assento. Aos visitantes que estão aqui hoje pela primeira vez, eu quero falar para vocês que vocês têm a liberdade de usar o nosso banheiro que é aqui atrás, tá certo? Então você tem essa facilidade de você ir no banheiro e a água ali atrás. Irmãos, alguns dizem que ao conhecer a história, você pode ter duas coisas. Se você não conhece a história, você está sujeito a fazer os mesmos erros. E se você conhece a história, você está sujeito a olhar as pessoas cometer os mesmos erros. Então, se você conhece a história, ou você vai ver os erros dos outros que antigamente fizeram, e se você conhece a história, você pode não fazer esse erro. Então, para isso eu quero trazer esse princípio. Hoje eu falarei sobre a Reforma Protestante. Quão importante para nós e quão interessante nós voltarmos ao pensamento dessa Reforma Protestante. O tema que dei para essa pregação é o porquê da Reforma, o porquê que houve uma Reforma. Nós estamos então no mês da Reforma, onde esse grande feito foi feito por Deus, usando o monge agostiniano Martinho Lutero. E aí então, ele, por uma experiência que ele teve com Deus, a quase de morte, um raio quase pegando a sua cabeça, ele ora a Deus e dizia assim: Deus, se eu não morrer hoje, eu viro um monge, eu vou servir ao Senhor. E assim foi o que aconteceu. Martinho Lutero, ele era um grande advogado, um homem muito conhecedor, e ele acaba se entregando ao monastério e virando um monge, servindo ao Senhor para toda a sua vida. Esse homem iniciou a Reforma Protestante pregando as suas 95 teses na igreja na porta de Wittenberg, e já é muito fácil para vocês. Se você não assistiu, não é culto aos mortos aqui, tem ver que esse aqui é o culto aos mortos, mas aqui é a imagem de Martinho Lutero em 1517. Ele só existia uma igreja, chamada Igreja Católica Romana, e a palavra católica significa universal, certo? Então, por se dizer, todos nós somos da Igreja Católica. O que é uma Igreja Católica? A Igreja Universal de Cristo. Também não é a Igreja Universal de Macedo, tá certo? É a Igreja Universal de Cristo, a igreja que tem Guarulhos, que tem São Paulo, que tem Bragança, que tem diversos outros lugares. Mas eu quero que você lembre o porquê Martinho Lutero começou uma reforma naquele tempo. Um exemplo para vocês lembrarem é que nós reformamos alguma coisa em nossa casa quando alguma coisa está deteriorizada ou está errada. Alguma mulher aí provavelmente já pensou o que tem que reformar na sua casa, né? Você já logo pensou, se você está dando mão dada para o seu marido, ela deu uma apertada assim e falou assim: ó, precisa reformar aquilo lá. Se a ela estivesse aqui, ela ia falar do meu pergolado, que eu estou há 7 anos tentando lixar ele para depois passar um verniz. Mas só existe uma reforma quando tem uma deforma, quando algo está errado. Então, trouxe uma frase meio que intrigante para vocês. Antes da reforma da igreja, a igreja tinha uma forma. Então, porque essa forma foi deformada,
era necessário uma reforma. Existia uma forma de ser igreja, existia uma forma de cultuar a Deus, existia um jeito de cultuar a Deus, só que aí teve uma deforma, um erro. Preceitos entraram na igreja, e aí por causa desses erros e por causa dessa deforma, vai haver uma reforma. Certo? É assim nas nossas casas, quando existe um erro ou uma deforma em algum móvel ou em alguma coluna, que nós precisamos fazer uma reforma. Assim, Martinho Lutero estava olhando para doutrinas da igreja que estava errado, que estava ensinando errado, levando as pessoas ao erro e as pessoas sendo enganadas. Ora, Martinho Lutero é aquele advogado, aquele homem que tinha muito conhecimento, teve uma experiência com Deus. Ele foi para o monastério, ele foi um monge agostiniano e ele está servindo a Deus. Ele tem várias lutas, várias batalhas. Se você for estudar Martinho Lutero, você vai ver que Martinho Lutero achava que Deus era injusto, achava que Jesus era um Jesus de justiça e não de amor, porque ele punia as pessoas, ele só punia as pessoas e não amava as pessoas. E ele tem essa intriga em questão da igreja, e ele começa a ver muitas coisas acontecendo na igreja. Mas antes de chegar em Martinho Lutero, eu quero dar um panorama rapidamente para vocês sobre a história da igreja. Rapidamente. Deus criou Adão e Eva, Deus criou tudo, Deus colocou no jardim, só que Adão e Eva pecaram. E nós damos isso na teologia, no ensino bíblico, como o pecado original. E todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por causa de um pecado, entrou o pecado na humanidade, por causa de uma pessoa. E todos pecaram, eu e você pecamos. Quem está fora daquele quadrado também peca, as crianças também pecam. E todos carecem da graça de Deus, todos precisam nascer de novo, todos precisam nascer da água do vinho, todos precisam ter o momento da sua regeneração. Então, daí você vai olhar para o Velho Testamento, depois do pecado original, é algo notório que você vai ver. O povo peca, se afasta de Deus, o que vem sobre o povo? Juízo. E aí Deus, se ele vem, o povo vai e pede misericórdia, clama a Deus e obedece a Deus. Deus vem com bondade, com bênção sobre eles. Aí o povo vai e acontece o que de novo? Se afasta do Senhor, eles idolatram outros deuses e eles fazem aquilo que não agrada ao Senhor. O Senhor vem com eles sobre maldição sobre eles. O Velho Testamento inteiro é assim, inteiro. Você vê o povo que fez as coisas certas, se deram bem. Você vê o povo que se afastou do Senhor e se deram mal. O Velho Testamento inteiro. Chegamos em Malaquias, o povo está afastado do Senhor, o povo está longe do Senhor, o povo está distante do Senhor. O Senhor vai dar um exemplo que até as ofertas, os dízimos deles, também eles não estão mais oferecendo, eles não sacrificam mais animais. O povo já cresceu por muito tempo e o Senhor traz punição sobre eles. E aí, de Malaquias a Mateus, nós temos um período chamado período do silêncio, que é conhecido como período intertestamentário, o período onde não se levantou profetas, não houve homens que levavam a palavra de Deus, não houve homens que anunciavam a verdade do Senhor. E aí, então, nós temos a Mateus chegando com o advento do Senhor. E nesse período de intertestamentário, onde não se levantou profeta, nós temos impérios sendo crescidos. Nós temos o império do Assírio, o império Grécia-Persa, e nós temos depois, a Grécia vai perdendo a sua força, e nós temos o império romano crescendo, os romanos. Eles cresceram, porque os romanos eram muito fortes, guerreiros, e ganhavam as suas batalhas. E os romanos tinham uma coisa que era muito boa e foi muito bom para o cristianismo: eles pavimentaram as ruas. Eles colocaram talvez alguns paralelepípedos, iam pavimentando as ruas para que eles pudessem ter acesso a outros lugares e com mão forte vencer aquele lugar. Então olha só, se nós somos soldados romanos, nós precisamos levar milhares de soldados para ganhar outra cidade vizinha. Só que não tem lugar para ir, não tem como levar, não tem como a cavalaria ir, não tem como as carroças irem. O que eles fazem? Eles fazem pavimentações para chegar em outros lugares e dominarem esses outros lugares. Então nós chegamos no Império Romano, César sendo levantado, nós passamos por Alexandre o Grande, nós passamos aí pelo Império dividido, nós passamos por grandes mortes, grandes batalhas, e chegamos então agora em meados onde Jesus vai nascer de uma Virgem Maria, onde o imperador romano está operando sobre o mundo. Nós chegamos então aonde Cristo nasce.
nós vamos ver a perseguição de crianças, a morte de crianças pelo imperador, e ele querendo matar a Jesus Cristo. Jesus, ele cresce, e a Bíblia nos mostra que ele cresceu, padeceu, cumpriu todas as ordenanças do Velho Testamento, ele cumpriu todas as promessas, ele cumpriu todas as profecias ditas a ele. Jesus vai para a cruz do Calvário, leva os nossos pecados sobre ele, Jesus se torna maldito em nosso lugar, ele morre, ele chega a ressuscitar ao terceiro dia, fica 40 dias ainda na cidade, fica 40 dias aqui na terra ainda, e depois disso ele sobe assento no céu. Jesus está agora no céu. E aí nós chegamos em Atos capítulo 2, que é o início da igreja, onde eles estão festejando uma festa chamada Festa dos Pentecostes. E essa festa do Pentecoste é uma festa importante para nossas vidas. Por quê? Porque vai ser nesse momento que o Senhor vai enviar o Espírito Santo. Eu vi que vocês viram aqui, que eu não passei, sobre a grande comissão de Mateus 28. Antes de o Senhor subir, ele dá uma grande comissão, que diz assim em Mateus 28, 19 e 20: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então o Senhor, ele envia o povo para pregar a palavra. Todo cristão, não é só o pastor, não é só o presbítero, mas todo cristão a pregar a palavra, aonde ele for, aonde ele estiver, ele ser um testemunho de Cristo. E aí nós chegamos então à profecia de Joel, que vai ser cumprida em Atos capítulo 2. Olha que Joel 2, 28 diz: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E então, em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, nós estamos festejando uma festa chamada Pentecostes. Nós tínhamos a Páscoa do Senhor, e depois da Páscoa, depois de 50 dias da Páscoa, nós vamos ter a festa dos Pentecostes, certo? Então, passou a Páscoa, morte e ressurreição, Cristo 40 dias, depois de 50 dias tem essa festa do Pentecostes. Chegando ali, o Senhor desce ou envia o Espírito Santo. Leia comigo em Atos capítulo 2, versículo 1 e 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós temos agora, o povo de Deus está reunido, mais 120 pessoas reunidas, orando, pedindo, porque o Senhor tinha pedido para que eles ficassem em oração. E aí tem a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre esses homens, essas pessoas, eles começam a falar na língua de outros, nas nativas. Então tinham mais de 22 nações ali, e eles falavam sobre as suas línguas. Então o judeu estava falando, um exemplo nos dias de hoje, estava falando em português, em inglês, em espanhol, em várias outras línguas, e eles ouviam essa mensagem, ouviam a pregação deles, eles ficavam maravilhados, dizendo: nossa, como que a gente consegue ouvir na nossa própria língua nativa as maravilhas do Senhor? E aí nós vamos ter depois, capítulos mais para frente, Pedro pregando para 3.000 pessoas, e 3.000 pessoas se convertendo a Cristo, chegando ao batismo, chegando à igreja. E a Bíblia fala que nesse início da igreja, a igreja ela foi agraciada, o povo gostava da igreja, o povo gostava da pregação, o povo olhava para a pregação e eles começavam a seguir, e cada dia mais o Espírito Santo de Deus fazia acrescentar os seus eleitos na igreja. A igreja crescia em graça, em fé, vendiam-se as coisas para dar sustento um ao outro, eles tinham tudo em comum, eles tinham aliança, eles partilhavam da ceia do Senhor, eles ensinavam as crianças, eles iam de casa em casa, pregavam o Evangelho, anunciavam as boas novas, faziam discípulos e então pregavam a verdade do Senhor. Assim, os apóstolos começaram a pregar as boas novas, sendo muitos convertidos em Cristo Jesus. Só que a partir desse crescimento precisa de um discipulado.
Todo crescimento precisa de um discipulado. E eu quero que vocês agora se apeguem ao início da igreja, o que eles perseveravam. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vamos parar nesse texto. O que a igreja primitiva fazia? Ela perseverava na doutrina, perseverava no ensino, perseverava na palavra. Era isso que ela perseverava. Ela perseverava nos ensinos bíblicos, no ensino da palavra. E com isso, eu quero indicar para vocês o livro que nós estamos tendo aqui na EBD, que é Somos Todos Teólogos, que fala sobre as principais características ou as principais doutrinas das Sagradas Escrituras. Hoje, na nossa EBD, nós trabalhamos os atributos comunicáveis de Deus, a sua sabedoria, o seu amor, a sua justiça, a sua retidão e todos esses atributos que o Senhor nos dá como comunicáveis. Semana passada tivemos os atributos incomunicáveis de Deus e tantos outros. Mas os apóstolos, a igreja, ela gostava de doutrina. Não é doutrina, não corte cabelo, não passe maquiagem. Doutrina é ensino, é sabedoria da palavra de Deus, é decretos do Senhor, é a palavra ensinada sobre os nossos corações. O que a igreja fazia nesse tempo? Ela perseverava nas doutrinas. O que mais a igreja gostava? O que mais a igreja fazia? Ela tinha comunhão. A comunhão, meus irmãos, não é só ali do partir do pão, mas eles tinham comunhão uns com os outros. Se você for estudar mais a respeito da igreja primitiva, é bem provável, irmãos, que cada culto que eles tinham a ceia do Senhor. Eles partilhavam do pão e do cálice. Eles tinham comunhão, eles tinham tudo em si, eles amavam um ao outro e eles tinham a oração. Pergunto para vocês, esse é o início da igreja. Amam a doutrina, amam a comunhão, amam o partir do pão, eles amam as orações. É isso que é a igreja. Se a igreja não amar a doutrina, se a igreja não amar a comunhão, o partir do pão, se a igreja não amar as orações, não é igreja, é outra coisa, não é igreja. Você veja que aqui eles estão em casas, o chão de barro, talvez sem ar-condicionado, talvez não sem janelas boas, vento bom. Mas o que é igreja? Igreja, ela ama a doutrina, ela ama a comunhão e o partir do pão e ama a oração. Se não tem isso, não é igreja, não é nada, pode ser qualquer coisa, menos igreja. Então, nós temos aqui o princípio da igreja e o que realmente é igreja. Ao ler o livro de Atos, vamos ver os grandes feitos do início da igreja. Vemos a conversão de um cara chamado Saulo, aquele que cai no cavalo, aquele que o Senhor cega ele, e ele depois de 3 dias começa a enxergar, e ele depois é convertido por Cristo, que perseguia o Senhor, e o irmão Israel entregou um pouco sobre o apóstolo Paulo. Esse é o homem que vai ser o maior pregador no Novo Testamento, que vai ter 3 viagens missionárias, e em 2 Timóteo, ele, o grande pregador do Evangelho, é decapitado. Fecham seus olhos na terra, abrem seus olhos diante do céu. Assim a igreja cresce. Mas com o crescimento da igreja também crescia uma coisa: as perseguições. O primeiro apóstolo a morrer foi Tiago, e o último apóstolo a morrer foi João, depois que ele teve a revelação de Apocalipse. A igreja sofreu diversas perseguições, sendo ela com o imperador Nero, e depois com o imperador Domiciano e tantos outros. A história mais comum de Nero é quando Nero incendeia aquelas cidades em Roma, coloca a culpa nos cristãos, e porque nas 4 cidades que tinham mais cristãos não pegou fogo, então ele coloca a culpa nos cristãos. E a história diz que Nero, de pijama de seda, estava no seu palácio, na varanda, vendo Roma pegar fogo. E aí colocaram a culpa sobre ele, mas ele foi esperto e colocou a culpa sobre os cristãos. E aí eles fazem atrocidades com os cristãos. A história diz que cristãos foram pegos vivos, acharam piche sobre eles, levantaram eles como postes e atearam fogo nele. E Nero olhava aquilo e via sua Roma, ou seu quintal, sendo ali alumiado com a morte dos cristãos. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que o sangue dos mártires é a pregação do Evangelho. A Bíblia não, né? A história vai nos dizer. Nós somos o fruto do sangue de muitas pessoas.
Nós somos o fruto de muitas pessoas que não renunciaram à sua fé. Volte para a sua casa hoje, se tiver um tempo, e coloque cristãos no Coliseu, sendo mortos por feras, por leões, por gladiadores. Eles não estavam querendo fumaça, eles não estavam querendo alguma coisa de prosperidade, eles cantavam. E um dia teve que parar a atrocidade no Coliseu, porque os cristãos cantavam tanto, e era tanta beleza sobre eles, porque as pessoas da plateia que queriam ver sangue começaram a se comover, porque esses cristãos não abandonaram a sua fé. Era você, mãe e pai, vendo seu filho sendo comido por um leão, e mesmo assim, cantando grande ao Senhor. Não dá para a gente entender isso, porque a gente é Nutella no Brasil. A gente é um crente muito Nutelinha no Brasil, né? Se alguém falar alguma coisa de nós no trabalho, porque somos crentes, a gente fala: ai, nossa, como eu sou tão perseguido. Nós não conseguimos entender, né, incendiamos os cristãos e nem as crianças sendo mortas lá no Coliseu. Mas nós quero lembrar, meus irmãos, aquilo que nos traz esperança. Toda vez que a igreja era perseguida, a igreja crescia em princípio, em verdade e em palavra. Nunca a igreja perseguida, ela soltou as rédeas da doutrina. Ela permaneceu na doutrina do cristianismo. Depois desse período dos apóstolos mortos, nós vamos ver a patrística, se você for estudar. E eu trouxe 4 pessoas aqui para falar sobre a patrística: Policarpo de Esmino, Irineu de Lyon, João Crisóstomo e Inácio de Antioquia. 4 homens que foram importantíssimos para a história do cristianismo, importantíssimo para a doutrina, importantíssimo de anunciar o que os apóstolos tinham anunciado e passando de tempo em tempo para os outros. E esses homens aqui padeceram também por causa do ensino bíblico, por causa da doutrina, por causa da comunhão e por causa do partir do pão e das orações. Em meio à perseguição, a igreja cresce e cresce e cresce. Eles mudam de lugares, moram em cavernas, eles vão crescendo, vão expulsando, vão sendo mortos, mas eles continuam fiel ao Senhor. Quanto mais bate, mais eles crescem. Parece o Hulk, né? Quanto mais bate no Hulk, mais forte ele fica. A igreja de Cristo é assim: quanto mais perseguições tinha, mais essa igreja crescia, mais eles eram fiéis ao Senhor, mais eles buscavam ao Senhor, e mesmo orando em cavernas, mesmo orando em lugares ruins, terríveis, eles eram fiéis ao Senhor e à sua palavra. O que eles amavam? A doutrina, a comunhão e a oração. Era isso que a igreja era fundamentada. E então chegamos num período de muita perseguição, muitas mortes. Mas nós chegamos no ano 313, onde Constantino, o governador, por conta da sua vitória de guerra que ele tinha contra um outro estado, ele teve uma visão, diz a história. Ele coloca uma cruz no sinal do seu escudo e diz: em se ele ganhar aquela guerra, a religião cristã seria a religião do Estado. Então aquele estadista, naquele momento, ele ganha a guerra, e ele não agora coloca mais que a igreja seria perseguida, agora a igreja seria junto com o Estado. Então os cristãos tiveram uma boa causa, eles não seriam mais perseguidos. Porém, entretanto, ao abrir as portas do Estado junto com a igreja começou a declinar, porque começou a entrar muito misticismo. Daí então, começou a introduzir elementos no meio do culto cristão: sincretismo, misticismo e o início da reforma. Enquanto a igreja era perseguida, enquanto a igreja era apanhada, enquanto as pessoas eram perseguidas, elas continuavam fiéis ao Senhor. Mas quando a igreja teve alívio, aí, meu irmão, o que acontece? Quando passa um boi na porteira, passa uma boiada. E assim começou a igreja. A igreja então entra em declínio doutrinário, declínio nos ensinos, declínio na comunhão e declínio na oração. A igreja agora não passa mais a ter a Bíblia como regra de fé e prática, mas sim sincretismo que entraram na igreja. Então, heresias e paganismo começou a crescer na igreja. Nós estamos então agora no século XII, conhecido como o século das trevas, a Inquisição da Igreja Católica Apostólica Romana, que fez muitas torturas em diversas pessoas. Se a criança nascesse com algum problema, com algum defeito, logo, ou com alguma dificuldade
dificuldade, para eles defeito, né? Com algum problema nos ossos, algum problema no seu corpo, alguma deficiência, essa criança deveria morrer. Então eles mataram muitas crianças, mataram muitas mulheres deficientes, usaram vários instrumentos de tortura, como também atear fogo nas pessoas em praça pública. Essa era a igreja de Cristo na terra. Olha só o que a igreja fazia, por conta da religião, porque eles achavam que eles estavam certos, eles matavam crianças, eles matavam famílias, e aqueles que eles achavam que eram hereges. Assim, nesse período, a igreja perdeu seu fundamento teológico e a sua saúde bíblica. Toda igreja que perde seu fundamento teológico e a sua saúde bíblica, ela está declinando a heresia, ao paganismo, está afrontando a Deus. Eu quero que vocês se lembrem disso, para quando a gente chegar no século XV. A igreja, ela começou com o quê? Doutrina, comunhão e oração. É isso que é a igreja. Ela foi perseguida e era fiel. O Estado abriu a porta para a igreja, e quando abre a porta para a igreja, se junte, se une com a igreja começa a começar com paganismo e heresias e ensinos errados. Eu vou dar aqui uma lista para vocês do que começou a crescer de heresia dentro da igreja. Aperte o cinto e vamos junto nessa jornada. Primeiro, oração pelos mortos. Não tinha, começou a orar pelos mortos. Fazer o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Não tinha isso antes, começou a ter. O uso de velas no culto, e não é uma vela, eram muitas velas. Se você ver histórias ou filmes, você vai ver que eram muitas velas. Veneração dos anjos e dos santos mortos ou de algumas imagens. Não tinha no culto, mas eles introduziram no culto. Celebração da missa, vestes distintas dos padres, dos sacerdotes, dos plebeus, dos povos. Doutrina do purgatório. O que é a doutrina do purgatório? É um lugar onde a alma fica purgando seus pecados, um lugar intermediário. Você morreu, você vai para o céu? Não, você vai para o purgatório. Aí, dependendo se alguém dá dinheiro e pagar para tirar a sua vida do purgatório, você vai para o céu. Mas se essa pessoa não pagar muito, você vai para o inferno. Então pensa só, se uma sogra morre, o que o genro ia fazer? Não ia pagar nada, né? Deixa ela aí. Então a crença do purgatório foi instaurada sobre a igreja. Então a igreja arrecadava dinheiro porque, ora, a salvação já é agora pela obra, a salvação é por dinheiro. Depois, missa celebrada somente em latim. Ninguém sabia falar em latim. É a mesma coisa se eu pregar aqui em russo para vocês. Ninguém vai entender nada. A missa era pregada em latim. Quer você entenda ou não, você tem que ir para a igreja. Você tem que vir fazer as coisas que nós mandamos você fazer. Em latim nós vamos ler a palavra, em latim nós vamos ensinar. E o que eu quero que você escute, eu falo na sua língua. Início da oração a Maria como intercessora, adoração a imagens e relíquias, início da crença da água benta, início do celibato do sacerdote, instalação da oração do terço, instituição de inquisição, perseguição aos hereges. Aqueles que não concordam conosco, nós temos que persegui-los. Aqueles que não concordam conosco, nós temos que matá-los. Eu não estou falando de hoje, tá? Estou falando do século XII aqui, tá? Era das trevas. Parece exclusivo. Instituição da confissão auricular. O que é a instituição da confissão auricular? É o confessatório. Só pode confessar o pecado para o sacerdote. Se não confessar para o sacerdote, você não será perdoado. E o sacerdote, ao ouvir o pecado, ele dava uma penitência para essas pessoas. E através dessa penitência ele tinha que fazer aquilo, porque senão o sacerdote iria depois puni-lo mais ainda. Porque quando você confessava o pecado do sacerdote, ele tinha uma carta na manga contra você. De novo, irmãos, eu não estou falando dos dias de hoje, é perto das trevas. É antigo isso não acontece nos dias de hoje. Instituição, ou a proibição da Bíblia para os leigos. Eles devem ouvir somente o que desejamos. Eles não podem estudar a Bíblia, eles não podem ler a Bíblia é um livro proibido, e não podem ouvir outras pessoas. Era isso que a igreja no século
XII, o Império das Trevas estava fazendo. Gente, eu quero lembrar, não é século XXI, é século XII, tá bom? Hoje não acontece mais isso hoje em dia. Então a igreja está dessa forma, mística. Ela gosta de relíquias. Se alguém passa em frente à igreja, tem que fazer o sinal da cruz, porque senão pode atrair o mal. Se ela passar em frente ao cemitério, ela também tem que passar o cemitério da cruz para repreender o mal. Ela compra relíquias, ela toca nas lastras da cruz, ou ela compra as lastras da cruz. Meus irmãos, se todas as lastras da cruz nesse período se vendessem, dava para fazer a Arca de Noé de novo. E o povo não via isso, o povo era cego. Por quê? Tiraram a Bíblia deles. Não estude o novo livro, oração em latim, a penitência era só do sacerdote, a confissão é somente ao sacerdote. Que blasfêmia é essa? A igreja estava assim, mística. Elas gostavam, tudo eles acreditavam que vinha do palco, do púlpito, da missa, do altar, não sei como chamavam, mas era verdade para eles. A igreja estava desse jeito. Eles gostavam de um misticismo, eles gostavam de uma coisa mais palpável, mais como ídolos. Então, nós vamos passar por um período que a história da igreja chama dos pré-reformadores. John Wycliffe era um sacerdote na Inglaterra. Depois, essa semana nós vamos falar um pouco sobre os pré-reformadores no YouTube. Eu gostaria que você visse os vídeos que nós vamos postar. Nós temos John Huss, era um sacerdote na Boêmia. John Huss, meus irmãos, é um homem que foi perseguido. É um homem que se levantou para falar a verdade do Senhor, e que a igreja precisava de uma reforma, por isso que ele é um pré-reformador. E John Huss, ele tem uma profecia de John Huss, meus irmãos. E aí os reformados, talvez eles ficam um pouco mais intrigados com isso. John Huss, ele está em praça pública, ele está numa ladeira, e ele é ateado fogo. E ali ele fala sobre que estão matando um ganso, como seu apelido ali. E que em um século, em 100 anos, surgiria um cisne, e ninguém poderia parar. E o apelido de Martinho Lutero foi dado como um cisne. Na sua casa, que nós vemos hoje pelo YouTube, nunca fui lá, tem um cisne lá. Então, uma profecia de John Huss, que depois de 100 anos não conseguiriam parar o cisne, e foi assim que aconteceu com Martinho Lutero. Mais dois pré-reformadores, Jerônimo de Savonarola e Erasmo de Roterdã. São 4 homens aí, existem outros, que eles já queriam que tivesse uma reforma na igreja. Eles já falavam sobre reformar a igreja, só que a igreja não estava sendo reformada. O crescimento das heresias no século XV, de Martinho Lutero, está absurdamente, onde Martinho Lutero olha para aquilo e fala, não precisa mudar. Só que nessa história, tem uma pessoa que foi muito intrigante para Martinho Lutero. Lembra que Martinho Lutero tinha um pouco de raiva até de Jesus, porque achava que ele era muito condenativo, juízo e não amor? E aí então, Papa Leão X, ele deseja construir uma catedral muito grande, conhecida hoje como Basílica de São Pedro. Só que para você construir um cômodo na sua casa, quanto você gasta? Muito, né? Você falou, vou gastar 5, aí você gastou 15 e não ficou pronto. Então o Papa Leão X, ele quer fazer isso. Então ele precisa do quê? De dinheiro. E o dinheiro está com quem? Está com o povo trabalhador. E o que ele faz? Ele pede ajuda tranquilamente? Não. Ele inventa um negócio chamado indulgência, pagamento. Ele inventa um papel que ele assina e diz assim: Ana e Rodrigo, vocês querem que seus pecados sejam perdoados? É só você pagar. Pagando bem? Que mal tem. Era isso que a igreja estava ensinando. Era isso que o Papa estava ensinando. João Tetzel vai às cidades, mostra em teatro, mostrando que cada moeda que cai no gasofilácio, uma alma sai do purgatório, uma alma sai do inferno. E aí as obras, a salvação agora não é por fé, a salvação é por obras, por dinheiro. Quanto mais eu compro, mais eu sou salvo. Quanto mais eu dou de dinheiro, mais eu sou santo e purificado. Quanto mais eu dou dinheiro para a igreja, mais Deus vai me perdoar. Século XV, não é século XXI isso, tá? Só que parece que esse pensamento permeia até hoje. A igreja está em trevas, está em plena escuridão, cega, ela é pagã e ela é uma igreja de heresias. E aí chega então o famoso Martinho Lutero. Ele descobre esse texto de Romanos 1:17, porque nele se descobre a justiça
de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Peraí, Martinho Lutero, ele vê as pessoas ali subindo as escadarias de joelho, ele vê pessoas que não tinham dinheiro para comer, comprando ali o papel comprando indulgências, comprando lasca da cruz e comprando a assinatura do Papa para que eles pudessem ser salvos. Ele olha diante de tudo aquilo e diz: está errado, e ele se depara com esse versículo: o justo vive pela fé. Não é por obras, não é por dinheiro. A intenção de Lutero era fazer a igreja retornar ao verdadeiro ensino das Escrituras. A intenção de Lutero não era sair da igreja, era reformar a igreja. Alguns de vocês aqui, quando viram alguma inverdade em algum lugar que você estava, vocês falam: essa igreja precisa de reforma. A gente precisa reformar, e se Deus me levantar como Lutero, só que o sistema é forte e muitas vezes vence. Mas aqui não. Alguns estudiosos dizem que depois do evento, o advento do Pentecostes, a reforma protestante de 1517 foi o segundo maior advento da pregação do Evangelho. Porque aqui a igreja está presa, a igreja é mística, a igreja largou a doutrina, a igreja largou a comunhão e a igreja largou as orações. Ela só gosta do misticismo, ela só gosta daquilo que é palpável, ela não gosta da doutrina. Mas aqui, então esse homem, ele, que era muito perturbado, descobre através das Escrituras que a salvação não é por obras, mas a salvação é por fé. Não é porque você compra um documento, não é porque dá o dízimo, não é porque dá dinheiro para a igreja. Não, a salvação é na fé. Lutero, então, em 31 de outubro de 1517, ele prega as suas 95 teses contra as heresias papais da Igreja Católica na porta da igreja de Wittenberg. Interessante que no dia 1º de outubro, no dia 1º de novembro, é o dia onde as pessoas iriam estar na igreja. E naquele dia de manhã, todos viriam. Quando você queria uma discussão teológica, uma discussão a respeito de algum ato na cidade, se colocava na porta da igreja. Hoje não é assim, mas antes era assim, todos iriam ali para ler aquilo. E todos viram, e então começa algo estrondoso, magnífico. Deus opera uma reforma na igreja. Então, vamos ver não só na Inglaterra, mas em outros lugares, na Holanda, em Genebra, junto com João Calvino, Zwinglio, entre outros, que dão um corpo para a reforma protestante. E assim nós vamos ver a igreja Inglaterra, a igreja anglicana, a igreja metodista e crescendo a igreja em vários outros aspectos. Mas nós vamos falar sobre o histórico de cada igreja aqui. Então, por que houve a reforma protestante? Por causa do erro. Porque o povo estava saindo fora da doutrina. Porque o povo não amava mais a comunhão. E porque o povo não amava mais as orações. A reforma protestante, ela foi consolidada em 5 pontos que nós chamamos as 5 solas. Sola fide, somente a fé. Não por obras, não por compras, mas somente a fé. Não é por compra. Irmãos, deixa eu dizer para você, não é porque você dizima na igreja que você é salvo. Ser um contribuinte na igreja é um fruto de um salvo, não é condição para ser salvo. Só a Escritura, somente as Escrituras, não é a opinião do Papa, não é a opinião de uma pessoa, de um homem, é pelas Escrituras que nós vivemos. Não é por causa do pastor, não é pela visão do pastor, não é pelo sonho do pastor, é pelas Escrituras que nós vivemos. Só os Cristos, somente Cristo. Não há homem santo, não há padre, não há pastor, não há papa, não há apóstolo, não há profeta, não há quem, somente Cristo. Não é a oração do pastor que é forte. Você já viu esse pensamento? Vamos levar ele para a casa da irmã Maria, porque a irmã Maria, quando ora, os demônios fogem. Não é isso. Cristo, somente Cristo, somente por Cristo, através da autoridade de Cristo, mais nada. Eu não sou superior a vocês em nada, nada. Nós estamos juntos no mesmo barco, pedindo graça ao Senhor para viver essa vida tão louca e perturbada que é, mas é somente por Cristo.
Sola gratia é o quarto ponto. Somente a graça. Não pode haver outra maneira de ser salvo a não ser pela graça. É favor imerecido. Você trabalha na igreja? Deus seja louvado. Você serve na igreja? Deus seja louvado. Você contribui na igreja? Deus seja louvado. Mas é por graça a salvação. Não importa quanto que você trabalha, não importa o tanto que você faz, é a graça. A graça te salvou, a graça te libertou, é a graça que te faz vir e servir ao Senhor. E por último, só lhe deu glória, somente a Deus dá glória. Não podemos dar glória a homens, não podemos dar glória às coisas, somente a Deus. Não dê glória a homens. Deus não divide a sua glória com ninguém. É um atributo incomunicável de Deus. A glória é somente dele. Ele não distribui isso para ninguém, para nenhum homem. Toda honra é ao Senhor, toda glória é ao Senhor, todo louvor é ao Senhor. Não há mais ninguém nessa terra que é digno de glória. Somente o Senhor, nosso Deus. Então, por esses 5 pontos que Martinho Lutero, que ele não levantou esses 5 pontos, foi prescrito depois, que a igreja foi levantada. Qual a importância da reforma, então? Devemos ser a igreja reformada, que sempre está se reformando. Nós somos uma igreja oriunda da reforma. Nós somos uma igreja que se diz, na sua nomenclatura, uma igreja reformada, que segue esses 5 pontos, que segue as doutrinas da graça, que crê que é a palavra de Deus que é ordem do culto. É isso que nós seguimos. Não podemos deixar que a opinião de homens seja maior que a Bíblia. Não podemos ter papas entre nós. Não podemos se esquecer das Escrituras. Devemos voltar às Escrituras. E o que a igreja naquele tempo estava vivendo? No ano 600 foi instituído o Papa. O bispo de Roma é levantado como Papa, então ele tem todo o governo e toda a ordem sobre a igreja. E isso vem trazendo muitas sequelas para a igreja de hoje, onde o pastor ou o presbítero, ele manda e desmanda na igreja como se fosse o dono de uma empresa. E não é assim. Eu não posso mandar e desmandar na igreja, que não é minha e é de Cristo, e da igreja do Senhor que governa isso. Nós não podemos ter um Papa, alguém central, que é um anjo da igreja, que intercede pela igreja. Cristo é a nossa cobertura, Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o cabeça da igreja. Esse princípio maléfico de cobertura espiritual vem dessa questão, meus irmãos, papal. Ele é a cobertura, ele é a voz, ele é o ensino. E essa doutrina é infundável, que nós não vamos olhar para as Escrituras, ela permeia as igrejas cristãs, onde se demonstra uma cobertura espiritual sobre os outros. É um cego querendo guiar outro cego. Não pode. Mas o porquê que nós devemos olhar, e por que eu estou querendo levar a história novamente para vocês? Porque nós não podemos viver com secretismos novamente, irmãos. Nós não podemos viver debaixo de visões, de sonhos, de revelações, com acréscimo às Escrituras. A igreja ela precisa voltar a ter uma reforma hoje, porque ela ama o misticismo e odeia o estudo. Olha o que Jeremias 23, do 25 ao 26 diz: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Você acha que esse negócio de profecia é de hoje em dia? Profetada? Sonhei, é de hoje em dia? Não, Jeremias está falando que faziam isso na sua época. Hoje, meus irmãos, há um grande avivamento para a igreja reformada. Muitas pessoas têm saído de outras igrejas e têm buscado uma igreja mais bíblica, mais centrada nas Escrituras. Elas têm descoberto, o advento da pandemia fez isso com as pessoas,
para que elas pudessem ver verdadeiramente as Escrituras. Mas as pessoas encontram dificuldades quando entram numa igreja reformada ou numa igreja mais centrada nas Escrituras. Por quê? Porque os cânticos têm que ser cânticos bíblicos, não podem ser cânticos carnais, nem voltados para o homem. A igreja precisa voltar a cânticos bíblicos, e infelizmente os cantos bíblicos são os mais antigos. Você acredita? Olha para os cânticos de hoje em dia. Se você pegar 100 cânticos do século do ano de 2022, provavelmente 90% vão ser cânticos para o homem, para engrandecer e enaltecer o homem, para que você tenha a sua perspectiva e o seu desejo suprido diante de Deus. Nós precisamos, irmãos, voltar a cantar a palavra, e cantar a palavra basta. Eu e você fomos catequizados, fomos discipulados e ensinados que o louvor tem que ter um arrepio na dorsal. Eu e você não fomos ensinados que cantar a palavra glorifica a Deus. Eu e você fomos ensinados que o som de fundo do teclado vai ser melhor para eu entender ou eu adorar a Deus. Nós fomos ensinados que se eu apagar as luzes do culto, nada contra, tudo bem? Não me importo para isso. Se eu apagar as luzes do culto, é aí que eu vou ter uma experiência com Deus. Nós aprendemos isso. O século XXI ensina isso. Quando uma pessoa sai da igreja, onde o culto é meio místico, onde está voltado nas emoções, onde está voltado na espinha dorsal, no sonho, na profecia, ele vai para uma igreja bíblica e vê o pastor subindo e prega apenas uma culto, apenas um ensino bíblico, e volta para casa e ele diz: ué, acabou? É só isso? É igual um dia, um exemplo que contaram, não sei quem, disse assim: o pastor veio, pregou a palavra, expôs a palavra durante 40 minutos, pregou a palavra. Aí depois que ele pregou a palavra, uma irmã chegou nele e falou assim: pastor, você tem uma palavra para mim? Porque o pensamento é: você tem uma profecia para mim, você tem algo específico para mim. Oh my God, Deus revelou algo. Uma vez um irmão chegou em mim, uma pessoa chegou em mim: pastor, você prega expositivamente na igreja lá. Estou vendo que você prega expositivamente na igreja, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não é mais legal se o pessoal da igreja for na igreja não sabendo o que você vai pregar, porque pega as pessoas de surpresa? Isso, meus irmãos, foi sinceridade do coração dele. Mas o que eu quero que eu ensinei ele é que isso não é surpresa, já está fechado, já está anunciado. Nós devemos aprender, porque o povo merece, porque ele falta conhecimento. Não é surpresa, culto não é surpresa, irmãos. Só que eu e você fomos ensinados a chegar no culto: o que vai ter hoje, hein? Será? Surpresa, meu irmão, é um dia. Se o Palmeiras ganhar o Mundial, aí isso vai ser surpresa. Desculpa os irmãos palmeirenses. Meus irmãos, o culto não é para ser surpresa. O culto é para ser ensinado. E nós devemos oferecer um culto emocional ou racional? Um culto racional diante de Deus. Se você quer emoção, vai pular de paraquedas. Se você quer emoção, vai andar de kart. Mas o culto é para ensino, cantar a palavra, glorificar a Deus, aprender sobre Deus. Se você quer ter sonho, meus irmãos, não sei, faça algum, não sei. Mas não dá, meus irmãos. Nós viemos sendo discipulados. E por que eu estou falando sobre a reforma protestante hoje? Porque eu e você precisamos ser reformados. Nos reformar na palavra de Deus, não no misticismo. Jeremias fala que eles estavam dizendo: sonhei, sonhei, sonhei. Ele disse: os profetas malditos ficam profetizando no seu coração. Quantas profecias que você vê as pessoas dizendo, falando, profetizando, não se cumpre? Falso profeta. Não, mas é o nome de Deus. Que é isso, o nome de Deus? Ele tomou o nome do Senhor em vão. Só que é difícil para a gente entender, porque eu vim 20 anos pensando a mesma coisa, 20 anos falando a mesma coisa, 20 anos sofrendo sobre o que? O império das trevas. Você e eu aprendemos que a gente tem que confessar pecado só para pastor. E a Bíblia não ensina isso. Você e eu aprendemos que se nós não
na igreja, Deus vai nos amaldiçoar. Isso é uma mentira, não é isso que eu devo ser Deus que amamos. Então, meus irmãos, existem vários pontos que a igreja brasileira, ela precisa de uma reforma. O culto precisa voltar a ser centrado nas Escrituras. Olha só o que 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que é a palavra de Deus, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos conduzir à verdade, na santa justiça, no temor do Senhor. É isso. A Bíblia ensina o que o culto tem que ter. Nós chamamos isso na teologia sobre o princípio regulador do culto. O que um culto tem que ter? Primeiro, leitura das Sagradas Escrituras, como está em Timóteo 3, 4, 13. Segundo, o cânticos de salmos, hinos, cânticos espirituais, cânticos bíblicos, Efésios 5, 19. Terceiro, as orações, 1 Timóteo 2, 1. O culto público precisa ter a ministração verdadeira, a exposição da palavra, como está em 1 Timóteo 4, 2. E por último, o quinto ponto do princípio regulador do culto, a observância das ordenanças, que é a pregação correta da ceia e do batismo, ou do batismo e da ceia. É isso que o culto tem que ter. A Bíblia nos mostra que o culto tem que ter leitura, tem que ter cântico, orações, pregação da palavra e observância das ordenações. Por isso, quando a gente acaba o culto, que a gente vai e pega as contribuições. Nada contra se você pegar a contribuição antes também, mas é isso. Mas vamos lá, o culto bíblico é esse, segundo as Sagradas Escrituras, é esse. É isso que tem que ter. E o que tem hoje em dia? Acrescentaram fumaça, porque a fumaça é o vento do Espírito, né? Aí acrescenta dança profética. Dança sempre vai ser dança, nunca vai ser profética, nunca, jamais. Aí me dizem que porque Davi dançou, depois que você venceu uma guerra, também dança, mas não foi no culto público. Mas já Paulo fazendo um culto e falou: gente, agora as nossas irmãs vão fazer a dança profética. A gente ri. Mas quando a pessoa fala, não, mas tem que ter amor, não, mas a gente ama, você ama quando você fala a verdade. Só que as pessoas hoje, ao ouvir a verdade, ficam indignadas, então não posso fazer nada. O culto público tem uma ordem, tem uma decência, que é acréscimo, está errado. E a pessoa pode estar sinceramente errada, mas é sinceridade, eu sei, então sinceramente você está errado. O culto público, ele precisa disso, irmãos. Aí acrescentaram tanta coisa no culto, agora tem pichação no culto, que é arte profética. Para você acrescentar alguma coisa no culto, é só você colocar qualquer coisa e colocar muito profético, entendeu? Você coloca baterista profético, guitarrista profético, o som, o chofar profético, o canto profético, e assim você vai no canto e vai profético. Por quê? O que era a igreja no começo? Doutrina, comunhão e oração. E eles cresciam. Aí começa a acrescentar um monte de coisa. Por quê? Porque o paganismo entrou, as heresias entraram. Não, pastor, mas você está com falta de amor. Quem ama, fala a verdade. E existe hoje em dia que falam que verdade não é absoluta. Dentro do cristianismo, verdade é absoluta, sim. Sempre vai ser. Porque hoje muitas pessoas desejam uma igreja bíblica, mas têm dificuldades com ela. E eu listei 7. Porque o culto é sem misticismo. Ele não vai ter Deus me disse. Se tiver, Deus tem que fazer, senão é falso profeta. Porque o culto é um culto que expõe a palavra, e você vem sabendo que vai ter a palavra de Deus. 3, porque é um culto não emotivo. Pode ter emoções no culto? Você pode bater palma? Você pode dar uma glória a Deus no culto? Você pode dar uma aleluia no culto? É claro. Você pode dobrar o seu joelho e chorar na hora do culto? Claro que você pode fazer, sabendo que você está fazendo isso para Deus, claro. Mas não é um culto que o pastor ou a música, tudo bem que a música ela nos leva às emoções, e as emoções para Deus, tudo bem, nada contra isso,
mas não é um culto para sanar suas emoções. Talvez você vai vir para um culto aqui derrubado, brigado, triste, chateado e querendo ouvir uma palavra de esperança. Só que naquele dia a exposição bíblica foi sobre você parar de pecar. E você vai dizer para casa: nossa, mas eu vim para cá para ter esperança e voltei para casa com uma lapada. Mas é a palavra de Deus, meus irmãos. Imagina só, se cada um de vocês que tem umas emoções vierem para o culto e o pastor tem que sanar cada emoção. Um vai ter que falar: vai dar certo no seu trabalho. O outro vai falar assim: aquela amiga do seu trabalho vai morrer. O outro vai falar assim: a sua sogra vai ficar com câncer. Aí o outro vai falar: seu jeito vai morrer. O culto não é para sua emoção nem para minha emoção. O culto é para Deus, exposição da palavra de Deus. Só que no Império das Trevas, a missa, o culto era para os homens, para o clero, para o governo do clero. E agora o governo não é do clero, o governo é das pessoas que querem vir para o culto ou para a igreja para ouvir o que elas desejam. Liga a TV, você consegue colocar o Netflix que você deseja. Irmãos, é uma palavra dura, mas no mês da reforma protestante a gente tem que trazer isso à clareza, à luz. Quer emoção? Não é na igreja. Quer diversão? Não é na igreja, não é no púlpito. O púlpito foi trocado, foi tirado o púlpito, colocaram ali aquele negócio do picadeiro, né? E de vez em quando um pregador é um palhaço pregando, com piadas, o culto, você fala assim: como foi muito engraçado o culto? E nenhuma verdade dita, algumas verdades, mas só em tom de brincadeira. Por que as pessoas têm dificuldade com uma igreja bíblica? Porque o culto é para Deus e não para homens. Porque o culto é confrontador. Porque no culto fala do seu pecado e do meu também. Porque no culto fala de Deus e não sobre ser próspero. É aqui que você tem que ouvir que você precisa mudar. É aqui que você precisa ouvir que você é feio, porque sua mãe fala que você é bonito. É aqui que você precisa ouvir que você não gosta de estudar a palavra de Deus. Ora, quem vai te falar isso? O seu chefe, o motorista do ônibus, o motorista do Uber? É na igreja de Cristo que vai falar que você não gosta de ler a Bíblia, que você não está dando tempo para a Bíblia. Olha só, a igreja, nesse século inquisitivo, da Inquisição, ela tira o ensino das pessoas. Hoje, a igreja quer dar ensino para as pessoas não querem. Não só aqui, mas olha as DVDs, classes de ensino dentro das igrejas. Hoje, muitas igrejas não têm nem estudo bíblico. Não tem. Não sabem o que é estudo bíblico. Não estimulam os membros a ler, não indicam bons livros e não estimulam a oração. Quantos por cento você acha que numa igreja vão ao culto de oração? A estatística mostra de 5 a 10%. Culto de ensino, ou escola da palavra, ou EBD, ou estudo bíblico, de 5 a 10%. Sabe por quê? Porque a gente faz muito, meus irmãos. A gente trabalha muito, a gente faz muitas coisas, mas a gente não tem tempo para esses tipos de ensino. Essas coisas cansam. Esse culto aqui para algumas pessoas pode estar cansando você. Por quê? Porque para uma reforma, meus irmãos, tem que mostrar a deforma. Para a gente mostrar a deforma é ruim, porque mostra as nossas falhas. Precisamos de uma reforma nos cânticos. Não precisamos ter luzes apagadas e fumaça. Não precisamos dançar. Não precisamos fazer show. Nós não precisamos decretar. Nós não precisamos profetizar. E escuta, você que está nos visitando, você que já é membro, você pode sair extremamente edificado aqui hoje sem eu decretar ou profetizar na sua vida. Sabe por quê? Porque meu decreto e minha profecia não valem nada. Mas a palavra de Deus sim. Mas o governo de Deus sim. Isso que vale. Precisamos da palavra, meus irmãos. Nós cantamos o que cremos. Nós não podemos cantar o que não cremos. É o que eu peço para os irmãos do louvor. Cante o que cremos. Se não cremos, não cante. Podemos chorar, ajoelhar, bater palma, dar glória, com consciência que estamos adorando a Deus. Temos que voltar só às Escrituras. Se você não amar as Escrituras, você não vai amar a verdadeira igreja. Por isso que algumas igrejas, as presbiterianas,
elas são tidas como as sorveterianas, né? Por quê? Porque algumas são bem também fechadinhas, também não pode bater palma, porque talvez isso é uma manifestação de emoção que eles não fazem, e aqui a gente faz, e isso adora ao Senhor. Irmãos, mas o culto bíblico é um culto de ensino. Você e eu devemos voltar para as Escrituras. Você e eu devemos voltar a amar as Escrituras. Eu trouxe 6 pontos de conclusão. Se a igreja não viver uma reforma de joelhos nas Escrituras, ela entrará em outro período das trevas. E eu, um simples jovem pastor, digo que a igreja já passa por um período das trevas. É muito misticismo, gente. É muito poder para pastor. É muita glória para homens. É muita falcatrua. E por isso que nós devemos reformar as nossas vidas. Primeiro, ame a palavra. Deseje a palavra. Debruce sobre a palavra. Chore em cima da palavra. Anseie a palavra. Se mova através da palavra. Esse é o meu conselho. Pastor, qual é o meu conselho? Você tem um conselho para o meu casamento? Tenho. Viva a palavra. Pastor, você tem um conselho para eu educar meus filhos? Sim. Viva a palavra. Pastor, você tem um conselho para eu ser próspero? Sim. Viva a palavra. Pastor, você tem um conselho para que eu saia dessa crise que eu estou vivendo? Sim. Viva a palavra. Ah, mas tem conceitos fora que são bons. Tudo bem. Busque. Se qualifique, seja excelente no que faz, mas a palavra é o seu fundamento. Então eu concluo aos irmãos que nós precisamos de uma reforma. Aos amados que estão aqui presentes, eu oro a Deus para que o nosso culto nunca seja um culto para homens e nem um culto para emoções. Irmãos, o maior desafio do cristão é ele viver toda a sua vida sem ter um sonho, sem ter um arrepio, sem ver coisas, mas continuar amando, continuar honrando e continuar servindo a Deus. Vocês acham agora que se um cristão esse ano em Israel foi pego por Hamas, você acha que ele está querendo um arrepio? Você acha que ele está querendo sonho? Você acha que ele está querendo alguma coisa mística? Ele só procura pelo Senhor. E o que sustenta ele é a fé dele de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, o tempo da aquarela tem que acabar. Está cansado para vir para o culto? Vem do mesmo jeito, porque você vai cansado para trabalhar. Está difícil algumas coisas? Continue servindo ao Senhor. Vocês já não são mais meninos. Vocês já não são mais crianças. Vocês precisam ouvir a verdade. Vocês, por muitas vezes, têm deixado de orar. E ficam mais na Netflix. Têm deixado de ler a Bíblia. Nós precisamos de uma reforma. Ah, pastor, mas eu trabalho tanto. É para pagar as suas contas. É para pagar os seus luxos. É para pagar o que você comprou. Sabe por que você trabalha tanto, se gasta tanto? Porque você comprou tanto. Então não se coloque na posição de vítima. O tempo da aquarela tem que acabar. O Senhor está prestes para voltar. Ele não está vindo buscar uma igreja que sonha, uma igreja que está mística, uma igreja que dança, uma igreja que dá cambalhota. É uma igreja pura, verdadeira, que debruça na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, com muito amor, nós precisamos, na porta do nosso coração, colocar as 95 teses, talvez 120, talvez 190 teses. Porque não dá para ser crente só de domingo, 1h30. Porque não dá, meus irmãos, não dá. Precisamos de uma reforma. E não reforma de emoções, e não reforma de misticismo, mas da palavra de Deus. Amém? Vamos orar pedindo graça ao Senhor, em nome de Jesus.
Feche os olhos, com a sua cabeça. Ó Deus, como ler a tua palavra e como relembrar fatos históricos para nós nos dias de hoje. A oração que te peço é para que o Senhor não deixe que nós entremos num período de trevas, de inquisição, um período distante da tua palavra. Ajude-nos, auxilie-nos, a crescermos, a comer comida sólida,